Seja muito bem-vindo, esse aqui é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito edificante para sua vida. E se você caiu aqui, é porque o seu coração está queimando por viver aquilo que Deus te chamou para viver. Então aproveita, já pega esse vídeo, compartilha com mais alguém que precisa ouvir isso também. A verdade é que Deus te deu uma missão e a sua vida não é em vão. Teu propósito aqui não é só alcançar a salvação. Esse é o início, esse é o princípio, esse é o básico. Mas o Senhor te entregou uma responsabilidade ministerial e confiou a você uma missão. E se você caiu aqui nesse vídeo é porque o seu coração deve estar queimando por isso. Então eu tô aqui para te ajudar e eu creio que através de tudo isso aqui, eu creio que o Espírito Santo vai começar a esclarecer novas coisas ao seu coração. Primeiro de tudo, que é muito importante que você entenda. Jesus, ele não nos fez um pedido. Jesus nos deu uma ordem e um comissionamento. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando Jesus direciona os discípulos, o que inclui todos nós, Jesus não está fazendo um pedido, dizendo, por favor, se vocês quiserem, vão lá e preguem um evangelho a toda criatura. Nada disso. Jesus está dando uma ordem. Vão, ide por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então existe uma diferença bem clara entre um pedido e uma ordem de Jesus. E automaticamente, quando nós não obedecemos uma ordem, o que isso é? Desobediência. Então se nós não estamos pregando o evangelho, isso se chama desobediência. O primeiro papo começa aqui. Sabe qual que é o problema dessa geração? Sabe o que por muito tempo nós ouvimos por aí? Eu quero descobrir qual é o meu chamado ministerial, a área específica onde Deus quer me usar. Mas a pessoa não prega o evangelho para quem está do lado agora. Mas quando entra no Uber, tá só ali no celular e não fala de Jesus para ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. O chamado que Deus te entregou não é para amanhã ou depois de amanhã. O chamado que Deus te entregou é para ser obedecido agora. Então, o primeiro passo está aqui. Comece fazendo o que Deus te mandou fazer. Sabe, se você foi encontrado por Jesus e essa chama está queimando no seu coração, cara, por favor, compartilhe disso para todo mundo. Não esconda essa chama que está queimando no seu coração. Lucas, mas eu não sei muito bem o que eu vou falar. Fala o que Jesus fez na sua vida. Fala aquilo que ele gerou em você. Fala do encontro que você teve com ele. E aí você liga com a cruz, o que ele fez naquela cruz por amor a você. Mas por favor, já chega de ficar calado, esperando o máximo, sendo que você não valoriza o básico. Não tem como Deus te direcionar para um chamado específico, sendo que nem mesmo o chamado geral você está cumprindo com excelência. Não tem como você olhar para a sua vida e dizer, uau, agora eu entendi, Deus, finalmente eu entendi que o Senhor quer me usar nessa área específica. Só que, cara, você não está fazendo o básico, que é pregar o evangelho para todo mundo que você vê na sua frente. E Jesus está te chamando para um estilo de vida obediente. A ordem que Jesus nos deu em Marcos capítulo 16 não foi um pedido, foi uma ordem. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E quando nós não pregamos o evangelho, nós somos negligentes, desobedientes. Mas eu creio que neste tempo Deus está levantando aqui, e através de você que está assistindo esse vídeo, Deus está levantando filhos maduros na fé que não abandonam o chamado de Deus. Mas talvez você está aqui assistindo esse vídeo e você me fala assim, Lucas, eu estou vivendo uma fase da minha vida muito confusa, cara. É porque eu estou assim, eu não estou entendendo direito o que Deus tem para minha vida, eu não estou entendendo onde Deus quer que eu sirva, o que Deus quer que eu faça, se eu tenho um trabalho secular ou se eu abandono tudo e vou para outro país pregar o evangelho, se eu vivo a minha vida natural, ou se eu deixo tudo de lado e começo a servir na igreja. Deixa eu te falar uma coisa, a maior estratégia do inimigo é diferenciar vida comum de vida ministerial. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu ministério não exclui a sua vida comum e a tua vida comum não exclui teu ministério. Você precisa conciliar a tua vida para que a tua vida seja ministerial. Lucas, o que isso significa? Por todos os lugares onde você estiver, você vai pregar o evangelho. Entenda, se Deus tem um chamado específico para você, para que você, sei lá, trabalhe dentro de uma empresa, tu vai trabalhar lá para pregar o evangelho. Mas se Deus tem um chamado específico para você, para que você abra uma cafeteria em outra nação, cara, tu vai abrir uma cafeteria em outra nação para pregar o evangelho. Mas aquilo que Deus te direcionar de forma específica é porque primeiro você já está cumprindo o básico, que é o geral. Lucas, mas como que Deus vai falar comigo? Isso é muito confuso. Eu não estou entendendo como que tudo isso vai acontecer.
Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais perto você está de alguém, mais você entende o coração dessa pessoa. Da mesma forma é com Deus. Quanto mais próximo você está dele, mais você vai entender para o que ele está te direcionando. Eu vou contar um testemunho para vocês. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo grandes milagres nas escolas, nas universidades, e nós estamos vendo milhares de alunos entregando a vida para Jesus, e essa é a hora onde a gente está vendo as coisas dando certo, multidões chegando e muitas vidas se entregando para Jesus, milagres acontecendo. É um momento de grande êxtase ministerial. E aí tem alguém na nossa equipe que é o Samuel Guimarães. O Samuel, que até então estava liderando a Vive School, que é todo o nosso trabalho de escolas no Brasil, e estava cumprindo o chamado geral dele com excelência, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele é casado, tem um filho de 1 ano e pouco. Só que, no meio de tudo isso, quando finalmente ele estava atingindo um nível legal, agora Deus manda ele para a Argentina, para começar o Aviva lá do zero. Lucas, e como que isso aconteceu? Simplesmente em um tempo de entrega na presença de Deus, o Espírito Santo falou com ele. Lucas, mas como que o Espírito Santo vai falar comigo? Deixa eu te dizer, não tem uma fórmula mágica. A forma do Espírito Santo falar com você é você parando para ouvi-lo. O nosso problema é, a gente fala para Deus, mas a gente não para ouvir Deus. Então, tarefa de casa para você, por favor, pare para ouvir Deus. E já chega de tentar fazer tudo na força do seu próprio braço, do seu jeito. Se você continuar assim, você vai se cansar, se frustrar e nunca vai viver de verdade aquilo que Deus tem. E você corre o grande risco de chegar no final da sua vida frustrado, olhando para trás, percebendo que você desperdiçou a sua vida, fazendo um monte de outras coisas que nunca foi à vontade de Deus. Sabe, um dia Jesus ele conta uma parábola mais conhecida como a parábola dos talentos. Sabe, em que ele conta que um senhor ele tinha seus 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, sabe? E o senhor rigoroso que volta para conferir os seus talentos e os seus servos. Aquele que tinha 5 talentos multiplicou os talentos e quando voltou tinha 10. Só que aquele que recebeu 1 talento, ele tinha escondido. E como foi terrível aquele servo ter escondido o talento que o senhor confiou a ele. Sabe, não queira ser como o servo negligente, que esconde aquilo que Deus te entregou. Sabe qual que é o nosso problema? Às vezes nós ficamos esperando o chamado específico, mas o geral nós não cumprimos com excelência. Sabe, talvez você está aqui e você fala, Lucas, como que eu vou fazer para entender o chamado específico de Deus para minha vida? Cumpra o geral com excelência. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai cumprir o seu chamado geral com tanta excelência, que aí de repente, quando você estiver cumprindo o seu chamado geral com excelência, o Senhor ele vai dizer, pronto, agora entre numa universidade de medicina, porque eu quero te usar como médico, eu vou te usar para salvar vidas e para falar de mim para pessoas lá dentro do hospital. Ou talvez Deus esteja dizendo, olha, eu quero que você entre em uma universidade para você atuar na área de comunicação, eu quero te usar na mídia, ou talvez Deus vai te usar para, enfim, diferentes áreas, mas cumpra com excelência aquilo que Deus colocou nas suas mãos agora. Talvez o que Deus pôs agora nas suas mãos não é aquilo que você imaginava, mas é o que Ele colocou agora. Não desobedeça o Senhor. Abrace o que Ele te chamou para fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está procurando uma zona de conforto no ministério, você está no lugar errado. Porque isso aqui é uma parada desconfortável. Ministério não é uma zona de conforto. Ministério é um desconforto diário. Esteja preparado para estar vivendo um estilo de vida desconfortável. Se esse vídeo fez sentido para você, me fala aqui nos comentários, envia ele para mais pessoas. Esse canal aqui ele tá começando, então aproveita, se inscreva aqui. Toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos um vídeo novo aqui e nós nos vemos quarta-feira que vem. Enquanto isso, aproveita para assistir outros vídeos que nós já postamos aqui no canal. Bora!